Salve Podpangos! Bora lá conhecer um pouco mais dos benefícios da cannabis? E para isso, hoje vamos conhecer uma história de superação. Ele, que já foi atleta de natação, triatlon, que não é para qualquer um. E hoje, aos 38 anos, é personal trainer lá na Bahia, Salvador, a terra da manga rosa. Vem cá dar um cheiro da tua graça, Rafael Silva, muito obrigado. Boa tarde, querido, muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto que me agrada muito, né? Que é a cannabis. Como você mesmo falou, foi uma superação para mim. Com base nisso aí que você me disse, cara, eu tô curioso para saber, assim, você que é da Bahia, né? E o povo aí gosta pouco da erva, né? eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com a cannabis, cara? Cara, assim, o meu primeiro contato com a cannabis, acho que na época da adolescência, eu morava no interior, e alguns amigos usavam de forma recreativa, só que sempre aquela coisa, a cabeça na época ainda fechada, eu tinha medo, com vontade de usar, de saber, de experimentar, e nunca tive essa liberdade, na verdade, de fazer isso. Depois de um bom período já adulto, eu decidi experimentar. Um amigo estava usando de forma recreativa, eu decidi experimentar e, poxa, aquilo ali abriu minha mente. Comecei a procurar saber mais, a estudar, e eu vi que realmente a cannabis tinha esse propósito e esse benefício na parte medicinal. O porquê eu estou falando isso? Porque com a simples vez que eu experimentei, algumas dores que eu sentia naquele momento sanou. E eu acabei percebendo que, poxa, isso não é uma droga. Isso é uma planta que é algo natural, que querendo ou não foi Deus que deixou. E por que banalizar? Eu tô falando isso assim a primeira vez, nunca comentei isso com ninguém. A primeira vez, cara. A primeira pessoa que eu tô comentando assim, conversando com você, nem minha mãe, nem minha esposa sabe dessa história. Eu não tenho vergonha de falar. Então, a gente tem que perder essa vergonha, né? Mas a gente tem que instruir da forma correta. Fumar, é claro, vai fazer mal pro pulmão. Se não tem esse choque que você teve, né? Porque o proibido sempre é legal pro jovem, né? Sim, com certeza. Que bacana, cara. E aí, né, como que era, assim, você cresceu com seus pais, né? E eu queria saber um pouquinho mais da sua rotina, da sua vida, né? Como era, né, com seu pai, com a sua mãe, se você se sentia ansioso, se você se considerava uma pessoa sem nenhum problema psicológico ou algum tipo de transtorno. Conta pra gente aí. Sim, então, cara, assim, graças a Deus, minha convivência com meus pais sempre foi uma convivência maravilhosa. Eu sempre fui ansioso, muito ansioso. Então, assim, eu rodei no mundo do esporte quando criança. Meu pai sempre tentava me jogar uma coisinha ali. Eu quero fazer karatê. Meu pai, então vá. Quero fazer natação. Então vá. Quero jogar vôlei. Vá. Quero jogar futebol. Vá. Então sempre rodei porque para tentar segurar um pouquinho essa ansiedade. E aquela velha história. As pessoas, minha mãe já chegou a comentar comigo uma certa vez assim: por que você não procura um psicólogo? Porque não vai fazer uma terapia? Minha mãe, que terapia? Coisa de maluco. Aquela coisa abusiva que a gente tem na cabeça de que só vai para psiquiatra e psicólogo quem tem problemas. E realmente problemas nós temos e não vemos. Comecei a tentar me controlar de algumas formas, e essa forma sempre foi o esporte. Então, desde 8 anos de idade, eu sou atleta de natação, atleta federado, fui atleta de nível nacional. Consegui alguns índices, mas por conta de lesões acabei abandonando, e isso fazia com que segurava a minha ansiedade. Só que depois de 2011, mais específico para cá, as coisas mudaram um pouquinho. Foi quando meu pai faleceu. Então foi um grande choque que eu tive. Por quê? Eu já era estudante de educação física, eu estava voltando do interior, passar uma Semana Santa no interior com minha família, e às 5 horas da manhã eu cheguei em casa de viagem. Meu pai abriu a porta,
falou comigo. Aí ele fez, vai descansar, mais tarde a gente conversa. E eu acordei assustado com minha mãe me chamando. Que ela tentava falar com meu pai e não conseguia. E da minha mãe, sai daqui, a gente passa aqui na oficina dele, aqui do lado, a gente vai. Quando eu cheguei na oficina do meu pai, eu já encontrei meu pai desmaiado. E aí eu tive que desligar. Consegui botar no chão, dar todos os primeiros socorros, até a SAMU chegar e a gente ir para o hospital. Quando chegou a noite, minha esposa, na época, estava no início do namoro. E quando ela chegou, ela encontrou em cima da cama. Eu tinha dores no corpo, eu nem imaginava de onde vinha. Caramba. Eu só fazia chorar. E um mês depois de meu pai internado, meu pai chegou a falecer. Aí foi que o start pegou mais ainda. Era só eu, minha mãe e meu pai. E nisso, eu tinha que dar aquele auxílio para minha mãe. Porque eu ia para a faculdade, eu ia para o trabalho, minha mãe me ligava chorando, desesperada. Eu saía correndo de volta para casa. Aí eu decidi ficar 6 meses afastado de tudo, só cuidando de minha mãe. E aí foi quando, mais ou menos 2021, minha esposa, a gente conversando, ela fez assim, poxa, você já tomou medicação para ansiedade e não melhorava. Você já ouviu falar na cannabis? Eu fiz, amor, já ouvi falar, mas ela procure saber, porque eu tenho alguns pacientes, que ela é fisioterapeuta neurológica. Pô, que legal. Eu tenho alguns pacientes que utilizam, algumas crianças autistas, algumas crianças com Down. Aí eu, poxa, me interessei, comecei a pesquisar. Só que ainda era aquela coisa assim, você sabe muito bem, até mais do que eu, muito fechada. Aí foi que eu comecei a pesquisar, comecei a procurar e encontrei um médico, já final, ano passado, na verdade, né? E aí comecei a fazer a utilização. Ele prescreveu, ele perguntou quais os sintomas que eu tinha, eu disse a ele e falei a medicação que eu tomei. Inclusive tomei a Exodus e o Zolpidem. Nossa, Zolpidem, cara. O famoso Zolpidem, né, cara? Cara, eu tinha dia que eu estava aqui em casa, eu estava no trabalho, eu estava na natação, parecia um zumbi. Aí foi que esse médico fez assim, ó, Rafael, vou te receitar aqui. Aí passou cannabis, comecei a fazer a utilização. Cara, te juro, na primeira semana, eu não sabia o que era dormir 6 horas, não digo 8 porque tem uma filha pequena. Eu não sabia o que era dormir 6 horas sem acordar. Eu não sabia o que era botar a cabeça no travesseiro e apagar. Nossa. E com uma semana eu já tive esses resultados. É uma curiosidade que eu tive aqui. Você começou a tomar o óleo de cannabis, né? Sim. Por conta da sua ansiedade, da sua insônia, né? Isso. Claro que o falecimento do seu pai ajudou muito, né? Desencadear, né? Tudo isso, né? Já você é uma pessoa que já era ansiosa, né? E aí você começou a tomar o óleo. A gente tem 3 tipos de óleo, né? De cannabis. Qual que você começou a tomar? Hoje ainda eu tomo Full Spectrum, que é Full Spectrum. 15, né? 15 CBD, Legal. 15 THC. E agora meu médico atual, junto com o óleo, ele passou a flor. Ah, sim, a flor para você vaporizar. Vaporizar. Massa. Eu tô até esperando chegar, que não chegou ainda. Massa. Aí ele passou, eu fazer a vaporização uma vez ao dia. E a questão da sua mãe, né? A sua mãe teve câncer, né? Sim. Minha mãe, ela teve inicialmente primeiro um câncer de mama há mais de 20 anos atrás. Uhum. Na época, não tirou as glândulas mamárias. Sim. Não tinha necessidade. Em dezembro, ela começou a sentir umas dores abdominais. 2021. E perto do Natal. Aí nós levamos ela e acabou ficando internada. Quando fez a tomografia, apareceu as manchas. Na hora, eu matei a jogada. Fiz esse câncer. Em janeiro, bateu o martelo que ela estava com CA de pâncreas e precisava remover. Já pensa no pior, né? Porque é o pior câncer para pegar, né? Cara, eu perdi o chão, velho. E aquele momento ali, pra mim, foi um momento, assim, de várias coisas na minha cabeça. Então, meu pai falecido, minha filha tinha acabado de nascer. Caramba! Minha filha tinha, na época, 6 meses, mais ou menos. Fiquei ali desnorteado. Aí, graças a Deus, minha esposa, mais uma vez, me jogou pra cima. Que parceiro, hein, meu? Aí, muito. Quando a gente foi ver realmente a cirurgia, não era bem aquilo que a gente imaginava. Era pior.
Porque além do pâncreas, minha mãe tirou uma parte de intestino, duodeno. Então foi uma mega cirurgia. Cara, Minha mãe ficou um mês no hospital. Cara, tinha dia que eu achava que eu não ia ver mais minha mãe. Eu chegava no hospital, achava ela mal, sem se alimentar, sem nada. Mas aí foi passando, graças a Deus ela teve alta da UTI, veio para casa, começou os períodos de tratamento, aí entrou a químio. Aí pronto. Era ânsia de vômito, era dor de cabeça, era o vômito. E foi que eu conversando com minha irmã, que eu já estava fazendo o uso do óleo, e assim, vamos ver o óleo para minha mãe? O óleo da cannabis? Aí minha irmã, poxa, vamos. Inclusive tem alguém conhecida minha, que ela não me disse quem foi, que faz o uso e tá gostando. Aí foi que eu entrei em contato com uma médica amiga minha. E essa médica passou para ela. Ela começou a fazer o uso. Minha mãe usa o óleo da Brace, que é o Golden, que ela tem um teor do THC um pouco mais alto. E minha mãe começou a tomar aquela coisa, né? Ah, mas eu não tô sentindo nada. Calma. Calma, que não é assim. Com um período de umas 2 semanas, minha mãe já tinha melhorado as ânsias de vômito. Minha mãe já começou a se alimentar melhor. E, graças a Deus, melhorou. Ontem, eu tive a grande notícia dela mesmo, e ela virar para mim e falar assim, meu filho, já tem 3 dias que eu não sinto absolutamente nada. Ontem? Ontem. Oh, eu devia ter trazido sua mãe aqui também, pô. E que legal, cara. Fora o humor que muda também, né? O humor é muito legal. E nisso, o médico já tinha falado que o câncer dela tinha sido 100% recuperado, tinha sido 100% curado. Graças a Deus, minha mãe teve esse livramento. E a cannabis, mais uma vez, ajudando. Que é uma coisa que as pessoas me perguntam, você usa o óleo da maconha? Eu uso. Uso por quê? Eu fiz assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou ser bem breve contigo. Você bebe? Bebo. E você quer realmente fazer a comparação do álcool com a cannabis? Exatamente. Não tem nem comparação, né, cara? E me diz uma coisa aqui, Rafa. Depois que você, né, teve o desequilíbrio, conseguiu se estabilizar com a cannabis, né, fazendo uso e tal, você deixou de usar, continuou, né? Faço uso contínuo, todos os dias, sem esquecer. Já acordo de manhã em jejum, tomo meu cannabis. De noite, última refeição, antes de dormir, meu cannabis. É o que eu costumo dizer. Tudo quando você toma de forma direta, sem parar, seu organismo acostuma. Sim. Então, assim, eu sou atleta, eu faço utilização de alguns suplementos. Em determinado momento, eu tinha que fazer essa troca também. No atletismo, no esporte, para você ter esse condicionamento físico, aonde a cannabis te ajuda nisso aí, cara? Pronto, velho, você tocou num assunto, assim, que eu costumo falar sempre com as pessoas que me perguntam justamente isso. Primeiro ponto principal, concentração. Então, assim, a cannabis me ajudou a me concentrar mais. Meus colegas, na época da natação, sempre diziam assim, velho, você é muito concentrado, e eu não me achava. Eu me achava muito inquieto na borda da piscina, então ali, aquele minuto que você tinha ali para descansar, eu ficava agoniado. E depois que eu passei a usar cannabis, eu comecei a me concentrar mais, a parar. Então, assim, é descanso, então para aqui, respira, concentra, tem que fazer mais uma série de um tiro de 100 metros, então esse tiro de 100 metros tem que ser melhor do que a que você fez. E dava certo. Nossa. Esse, para mim, era o ponto principal. E o outro ponto que eu não deixo de forma nenhuma falar, que é a questão da recuperação muscular. Cara, eu tenho uma recuperação muscular hoje excepcional. Nós sabemos que o corpo da gente, quanto mais velho nós vamos ficando, o corpo vai demorando a ter a recuperação, a regeneração muscular. E eu consigo ter essa regeneração muscular hoje muito boa. Eu queria entender mais sobre essa recuperação muscular. É tipo um pós-treino, assim? Aquela coisa que eu costumo falar,
as pessoas quando sentem dor, tomam Dorflex. Faz mal, né? O músculo. Justamente. Eu, depois que comecei a fazer o óleo da cannabis, eu não sei o que é Dorflex. Não vou dizer a você que eu não tomo dipirona, não vou dizer a você que eu não tomo medicação, porque a gente precisa manter a saúde também em dia. Mas hoje, com o uso da cannabis, então assim, a necessidade de eu tomar um relaxante muscular, que eu tô sentindo dor, quase não tenho. Então, porque a cannabis justamente, um dos pontos que ela age justamente é na dor, né? Isso, eu tava vendo um estudo falando sobre isso, que é a questão da regeneração muscular, da recuperação muscular, após o uso da cannabis, do óleo mais específico, que equivale a uma dose e meia de um analgésico. Caramba, a dipirona ela tem 1 miligrama, né? A mais forte. 1 miligrama, né? isso. Então é uma dipirona e meia. Uma dipirona e meia. Caramba, então, cara, que legal. E tem pessoas que até com menos já conseguem ter uma percepção melhor. Já conseguem ter aquela melhora. Mas é isso, para mim, assim, no esporte foi um dos principais fatores, velho, que é a concentração e a recuperação muscular de eu fazer um treino e chegar no outro dia e falar assim, poxa, velho, tô de boa, vou treinar novamente e conseguir manter uma carga maior, um treino mais puxado, graças a Deus. Você mesmo falou que acompanhou algumas coisas do Iron. Sim, teve do Iron. O atleta, esqueci o nome dele. Fernando, isso. É o Fernando, que é o atleta cannabis, cara. O cannabis, isso. Eu acompanho o Fernando, acompanho a matéria dele. Já conversei, tive o prazer de bater um papo com ele assim rápido. E ele contando como ele utilizou o cannabis. Eu tenho amigos, treinadores, que fizeram Ironman e sempre, durante a corrida, tomam Advil, tomam Dorflex, porque sente, é puxado. E ele muito bota de uma certa forma que a musculatura reage rápido, cara. Cara. Então, o esporte tem muito a crescer com o CBD. A utilização dele não vai te fazer ser mais rápido, não vai te fazer ser mais forte, não vai te fazer você saltar mais. Ele vai te fazer você ter uma concentração, vai ter uma recuperação. Então, se é liberado um atleta tomar dipirona, se é liberado o atleta tomar um Dorflex, um Advil, por que não o CBD THC? Exatamente. Então, cara. a prova agora nós temos aí com a NBA, que é uma das ligas mais rígidas que nós temos em relação a doping. Sim. É uma das mais rígidas que temos, é a NBA, e a NBA simplesmente abraçou essa causa. Me diga aí sobre a legalização, né? Sempre pensando naquelas pessoas que não têm condições financeiras, para elas terem acesso mais viável, com menos prejuízo para o Estado, né? Qual a sua opinião? Me diga aí. Assim, eu sempre fui a favor da legalização. Eu acho que isso aí vai trazer muitos benefícios, principalmente para as pessoas que não têm condições de manter. Então, assim, a melhor forma para mim que eu vejo seria o plantio. Então, a família que tem a necessidade de ter uma criança com autismo ou uma pessoa com ansiedade, que tem consiga a liberação de fazer o plantio para uso próprio, para o próprio consumo. Eu acho que seria a melhor forma, a forma mais prática, menos agressiva financeiramente. Sim. E também não seria tão agressiva para o Estado, né? Porque hoje a gente sabe que o Estado ele tem um prejuízo muito grande, né? No viés que eles poderiam estar lucrando muito com isso, né? Então, assim, a gente precisa lutar pela regularização do plantio, né? Não ter que correr esse risco de estar plantando para poder estar fazendo a medicação para nossa mãe, para os nossos filhos, né? E pra gente mesmo, né, cara? Porque não vai fazer mal a ninguém, né, cara? É muito legal esse pensamento seu. Se você quiser até acrescentar alguma coisa, aí fica à vontade. Sim, sim. Essa questão mesmo da do SUS, né? Da medicação pelo SUS, até a burocracia que é para as pessoas conseguirem. Então, assim, eu não sei como está São Paulo hoje, mas Salvador mesmo, para você conseguir o CBD pelo SUS,
você não tem que ter usado, né, de formas que você pagou, e tem que ter uma renda até X para poder conseguir. Então, tem crianças que os pais não têm essa renda, mas conseguiu comprar porque o filho precisava. E por filho nós fazemos tudo. Eu sou Exato. pai, você é pai, então pelos filhos da gente a gente faz o que pode e o que não pode. Eu acho que deveria ser de uma forma mais fácil, ter uma acessibilidade melhor. Pregar, então acho que essa forma seria ainda o plantio. As pessoas precisam pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto chamado cannabis. Exato. Se pesquisar direitinho, for procurar ver o que é a cannabis, para que serve a cannabis. Como você falou, estamos falando da forma medicinal. Realmente, você é um cara com uma história assim excepcional. Eu quero que as pessoas elas enxerguem dessa forma, com seriedade, né? Porque é isso que as pessoas precisam. Muito Com obrigado. certeza. Não, eu que fico extremamente lisonjeado pelo convite que você fez. Quando você me fez esse convite, eu não pensei duas vezes. Pô, velho, vamos botar isso pra frente, porque tem muita coisa aí, tem muita água para rolar. E as pessoas precisam saber realmente a verdade sobre o que é, sobre os benefícios, principalmente para tirar esse preconceito. O que você diria para as pessoas que ainda têm o preconceito para elas conseguirem abrir a cabeça e terem aí uma informação verdadeira? Vou falar a mesma coisa que eu falei para minha mãe, que eu falei para minha irmã. Pesquisem, leiam, procurem saber histórias de pessoas que utilizam. Veja os benefícios, veja que essas pessoas melhoraram. Então, assim, a melhor ferramenta que nós temos hoje para quebrar o preconceito é pesquisar e estudar. Se basear na ciência, né? Porque a ciência ela tá aí para isso, né? Justamente. Vamos escutar um pouco mais o que os cientistas têm para nos falar, o que as pesquisas têm para nos mostrar, que através disso eu garanto que vai modificar. Rafa, sem palavras, mano. Gratidão imensa, mano. Obrigado. Obrigadão mesmo, viu?